Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Renascer da Magia, as bases metafísicas da magia sexual, Kenneth Grant. Agradecimentos. O autor tem à sua disposição todo o corpo de escritos de Aleister Crowley, publicados e não publicados, e deseja agradecer ao Sr. John Simons, o executor literário de Crowley, por permitir completa liberdade no uso destes. Ele também deseja agradecer a Frater Ani Abitilau, nono grau da Ordo Templi Orientis, que tornou acessível uma iniciática obra tântrica sobre a adoração da Suprema Deusa, por um adepto do caminho da mão esquerda, que trouxe muita luz sobre os mistérios draconianos, que Crowley e outros ajudaram a reviver. Prefácio à edição inglesa. Para nós que temos o conhecimento interno, herdado ou conquistado, resta restaurar os verdadeiros ritos de Atis, Adonis, Osíris, de Sete, Serapis, Mitras e Abel. Estas palavras de Aleister Crowley inspiraram-me quando jovem e, imaginando-me como um daqueles para quem elas foram endereçadas, eu logo descobri que, por alguma razão eu não fui capaz de entender, era ao Deus Set que eu estava sendo chamado para honrar. Consequentemente, eu tomei a decisão de penetrar nos mistérios deste, a mais antiga das divindades, e traçar a história de seus ritos de uma antiguidade indefinida até os dias atuais. Quando eu escrevi O Renascer da Magia, 20 anos atrás, eu não tinha nenhuma noção de que o livro transformaria no primeiro de uma série de trilogias nas quais eu ainda estaria engajado nos anos 90. Nem esperava que ele interessasse a ninguém mais além dos ocultistas sérios. As numerosas cartas que eu recebi depois de sua publicação e os frequentes comentários profundos expressos nelas fizeram com que eu planejasse as séries subsequentemente conhecidas como as trilogias tifonianas. Já no final dos anos 80, eu fui pela Scooby esotérica que procurava republicar, sob o título de Saber Oculto às Monografias de Carfax, que eu produzira no início dos anos 60 em colaboração com Steffi Grant. Este projeto levou não somente a tarefa de publicar o próximo dos volumes restantes das trilogias, sob a cuidadosa edição de Christopher Johnson e Caroline Wise, mas também a reimpressão dos títulos anteriores. Assim, eis novamente O Renascer da Magia. Kenneth Grant, Londres, 1990. O conhecedor da verdade deveria ir pelo mundo aparentemente estúpido como uma criança, um louco ou um demônio. Mahavakiaratnamala. Introdução. O propósito deste livro é colocar em perspectiva as várias tendências ocultas que levaram ao nascimento do interesse em ocultismo nos anos recentes, e interpretar esta ressurgência em termos da necessidade humana de uma abordagem universal da realidade que transcende a todos os sistemas anteriores de consecução mística e mágica. A ênfase dada sobre a obra de Aleister Crowley, 1875-1947, deve-se ao fato de que ele encarna, de uma forma altamente concentrada, a tradição mágica que subjaz ao atual renascimento, e por uma razão similar é dado espaço a Austin Osman Spary, 1886-1956, Dion Fortune, 1890-1946, Charles Stansfeld Jones, 188-1950, e outros que, de um modo peculiar próprio, revitalizaram a corrente. Tendo por muitos anos praticado magia K, como um resultado de contato pessoal com Crowley, eu fui capaz de relacionar seu trabalho com os sistemas antigos dos quais ele foi instrumental em reviver. Minha interpretação de seu trabalho não é uma questão de especulação, pois ela pode ser substanciada inteiramente com referência à vasta massa de material, diários, cartas, ensaios, livros, etc., que sobreviveram à sua morte em 1947 e os quais eu menciono livremente. Com relação a Austin Osman Spare, sendo seu executor literário, eu tenho acesso a todos seus papéis e incorporei material agora publicado pela primeira vez. Embora eu tenha me encontrado com Dion Fortune apenas 2 vezes, eu já estou isado com seu trabalho há bastante tempo. Minha interpretação deste está baseada na íntima afinidade mágica
que esta teve com o sistema desenvolvido por Crowley dos restos da Aurora Dourada, a qual ambos pertenceram. Frater Achad, Charles Stansfeld Jones, outro ocultista contemporâneo, deixou, quando de sua morte em 1950, trabalhos cabalísticos profundamente significantes que tiveram uma relação direta na presente investigação. Aqui, novamente, beneficiei-me de material não publicado até o momento. A fim de que este livro possa ter um apelo mais amplo do que seria o caso ele estivesse restrito ao trabalho de adeptos ocidentais somente, sistemas orientais análogos são também discutidos. Em 1946, o ano anterior à morte de Crowley, fui admitido em uma ordem oculta, onde recebi uma interpretação iniciada dos métodos tântricos relacionados ao Vama Marg, ou caminho da mão esquerda, que trata da adoração altamente secreta da deusa Primeva, ou Devi. É uma versão oriental dos ritos envolvendo uma mulher escarlate, ou sacerdotisa consagrada, e seu principal valor quanto concerne a este livro jaz em sua corroboração, via fontes antigas, das técnicas mágico-sexuais que Crowley habitualmente empregava. Embora tendo extraído desta e de outras fontes obscuras, eu não ultrapassei os limites, além dos quais o ocultista estabelece como inseguros a si mesmo e aos outros. A questão da discrição em assuntos ocultistas é uma que deveria ser levantada e resolvida ao princípio de um trabalho deste tipo. Os mistérios mais antigos eram de uma natureza física e não metafísica. Havia uma versão esotérica e esotérica deles, correspondendo à lei escrita e oral dos judeus. Porém, contrário ao que se supõe normalmente, a metafísica era a versão esotérica, não vice-versa. Isto é provado conclusivamente pelo 17º capítulo do Livro dos Mortos, que é certamente o mais antigo livro de ensinamentos escritos conhecido pelo homem. Aqui, lado a lado com o texto que se pretendia de uso geral, aparece inserido o comentário do sacerdote iniciado, explicando o texto de acordo com o método da gnose, ou tradição mágica. A sabedoria secreta, oral ou oculta incorporada no comentário, refere-se às origens físicas dos conceitos abstratos que aparecem no texto. Questões espirituais são explicadas em termos de fenômenos físicos, mais precisamente fisiológicos. Estas explicações eram geralmente reservadas para iniciados, e a razão para sua ocultação era devida à natureza física da gnose, a qual se tornou, na verdade, a sabedoria proibida de eras posteriores. Os antigos podem não ter estado familiarizados com a psicologia, a sexologia e a endocrinologia como conhecidas hoje, mas eles muito certamente estavam familiarizados com os usos ocultos da corrente sexual, cujo manuseio impróprio leva ao desastre, e eles eram infinitamente mais conhecedores das ciências sexuais do que os psicólogos ocidentais hoje. Nos tempos medievais, lançava-se mão do segredo mais como salvaguarda para o ocultista do que para o mundo do qual ele formava parte. A cena não é muito diferente hoje em dia, exceto pelo fato de que as mesas estão viradas. A revelação indiscriminada de fórmulas ocultas frequentemente leva à insanidade e à morte. O despreparado que se mete com processos ocultos está procurando problemas. No domínio da ciência profana, o horror da situação é hoje somente aparente demais. O magista, que era o cientista dos dias passados, era mais sábio que sua contraparte moderna. Ele vedava sua ciência a fim de proteger não somente a ele próprio, mas também ao mundo à sua volta. O leitor irá, portanto, apreciar a razão para o método peculiar empregado na construção deste livro. Eu lancei mão do método testado pelo tempo da metátese simbólica, quando o assunto objeto exigir aquele véu de segredo necessário, não menos hoje do ocultista do que do hierofante dos tempos antigos. Com esta diferença, eu não introduzi vendas, nenhuma declaração deliberadamente enganosa ou alusões vagas às fórmulas que não podem ser mostradas como sendo tão precisas, em sua ação e reação, como suas análogas nas ciências mais ortodoxas. Como alguns dos termos usados neste livro podem não ser familiares aos leitores não habituados com as obras de Aleister Crowley ou com o ocultismo em geral, um exaustivo glossário foi anexado. Finalmente, eu adotei, quando necessário, a ortografia
de Crowley da palavra magia, para distingui-la das técnicas cerimoniais com as quais ela está normalmente e quase exclusivamente associada. Capítulo 1. O retorno da Fênix. Em 1933, Crowley escreveu uma série de artigos para um jornal diário nos quais ele denunciava magia negra em termos nem um pouco duvidosos. Para praticar magia negra, você tem de violar todo o princípio de ciência, decência e inteligência. Você deve estar obsediado com uma ideia insana da importância do insignificante objeto de seus desejos miseráveis e egóicos. Eu fui acusado de ser um magista negro. Nenhuma declaração mais estúpida que esta já havia sido feita sobre mim. Eu desprezo a coisa em tal proporção que eu dificilmente posso crer na existência de pessoas tão desonradas e idiotas para praticá-la. Em Paris, e até mesmo em Londres, existem pessoas mal guiadas que estão abusando de seus inestimáveis dons espirituais para obter vantagens insignificantes e temporais através destas práticas. A missa negra é um assunto totalmente diferente. Eu não poderia celebrar se desejasse, pois eu não sou um sacerdote consagrado da Igreja Cristã. Os artigos respondiam àqueles, e eles eram muitos, que acusavam-no não somente de ser um magista negro, mas de realizar missas negras e ritos pervertidos. A irrefletida calúnia continua, e o nome de Crowley, quase um quarto de século após sua morte, está ainda associado à funesta feitiçaria e diabolismo. Esta má concepção não é fácil de ser retificada, parcialmente devido à ignorância massiva sobre o assunto do ocultismo e parcialmente devido aos preconceitos provindos de condicionamento defeituoso. Para um indivíduo vivendo 5.000 anos atrás, bem antes da versão bíblica do Gênesis ter sido escrito, o culto de Satã, ou Shaitan como então chamado, de Crowley não evocaria quaisquer sentimentos de perversidade e culpa. Mesmo as posteriores tradições pagãs, francas e livres de vergonha, sentir-se-iam à vontade com as ideias de Crowley. Até que nós tratemos da questão com um espírito de investigação imparcial, e até mais importante, até que nós refreemos a tendência em interpretar conceitos à luz de sua decadência, ao invés de seguir seus valores primitivos, nós falharemos em compreender a obra de Crowley e a natureza real do renascimento mágico que ele ajudou a pôr em movimento. Conceitos e símbolos antigos já estavam caducando antes que a cristandade desse o golpe final à vitalidade deles. A confusão de conceitos esotéricos e a decadência de símbolos raramente foi tão claramente exibida quanto no Apocalipse de São João, onde somente fragmentos dos mistérios antigos são apresentados sem o completo conhecimento de seu significado interno. O escriba, ou escribas, em também o não iniciado, ou ele voluntariamente deturpou a sabedoria antiga para propósitos políticos, ou, até mais provavelmente, seu trabalho foi retrabalhado por outras mãos. O enlameamento e a destruição literais dos símbolos antigos mas catacumbas em nada é comparado com o iconoclasmo sistemático que esteve operante durante séculos nos santuários secretos do judaísmo e da cristandade, onde documentos eram destruídos, textos mutilados e deliberadamente distorcidos para abrir caminho para o culto desta suprema anomalia na história das religiões, um Salvador histórico que morreu e ressuscitou na carne. Com exceção de certos textos gnósticos, preservados paradoxalmente pelos primeiros padres cristãos, os monumentos e textos funerários do Antigo Egito permanecem para testemunhar pela verdadeira gnose da luz que os incentivadores da doutrina de um Cristo carnalizado tentaram extinguir. Antes que o atual renascimento mágico possa, portanto, ser compreendido, nós temos de saber o que é magia, e o que exatamente está sendo revivido, pois, estranho como pode parecer, o que está ressurgindo agora é a gnose pré-cristã, o culto de Shaitan, ainda que, até aqui, ele esteja somente começando a retomar de uma forma vacilante e interrompida. Foi Aleister Crowley quem abanou a chama para o calor da fornalha, feito por ele quando o mundo foi destruído pelo fogo em 1904. Esta é uma frase técnica. Ela significa destruição e superseção em um sentido que pode ser interpretado somente recorrendo-se aos míticos ciclos astronômicos dos quais ela deriva. O assunto é mais amplamente comentado mais adiante. Crowley estava no Cairo no momento deste evento. Lá ele recebeu o livro da lei, e a nova gnose, o último Tantra, o mais complexo grimório, de uma inteligência preterhumana chamada Ivais, um mensageiro daquele mais anciente Deus cuja imagem era adorada nos desertos sob o nome de Shaitan, muitas eras antes, como Sete, a alma ou duplo de Horus. Antes de voltarmos às origens deste culto, entretanto, nós devemos primeiro examinar brevemente o passado mais imediato quando a chama da gnose luzia secretamente no ambiente hostil de uma era ignorante. A ressurgência massiva de interesse no lado oculto das coisas, no aspecto numenal do mundo fenomenal, deve-se amplamente à dissolução, gradual de mores sociais de longa data. Isto tomou possível retirar o selo de células dormentes da consciência através do uso do sexo, drogas, álcool e outros métodos de controle e exploração da consciência.
A gênese desta mudança ocorreu na última metade do século passado, quando Helena Blavatsky escancarou as portas do esoterismo oriental e tomou-o acessível ao mundo ocidental. Também, a tendência da opinião científica mudou de curso e começou a confirmar as descobertas dos místicos e cientistas ocultistas, antigos e modernos. Estes fios foram reunidos e concentrados em um único nó no ano de 1875, o ano no qual dois eventos de importância de longo alcance coincidiram: a fundação, por Blavatsky, da Sociedade Teosófica e o nascimento em Varvikiri, Inglaterra, de Aleister Crowley. A fim de avaliar devidamente estas circunstâncias, é necessário compreender que um evento igualmente significante estava pendente: a emergência da ordem hermética da Aurora Dourada, que existiu de uma forma ou de outra, e sob outros nomes, por um incalculável período de tempo. A Aurora Dourada era a escola de mistério interna da ordem que formulou a si mesma no mundo externo como a Sociedade Teosófica. A intenção de Blavatsky em iniciar sua sociedade era, primariamente, a destruição do cristianismo em sua forma histórica, como oposta à sua forma eterna. Este fato é paliado tanto quanto totalmente ignorado por muitos escritores da sociedade e de sua fundadora, mas ele é fundamental para o entendimento da corrente vital que inspirou a Aurora Dourada, e mais fundamental ainda para aprofundar a razão de Crowley identificar a si próprio com a fórmula anticristã da besta, 666. Esta fórmula é primariamente destrutiva. Ela invoca aquele poder de Horus conhecido como Ha-Urquit ou Erashat, que necessariamente precede ao advento de seu poder gêmeo complementar, simbolizado por aquele antigo diabo da raça acadiana quem Crowley invoca sob a máscara, ou persona, de Or-Par-Kra, Harpócrates, também chamado Aivais. A verdadeira ordem oculta, às vezes chamada de Grande Fraternidade Branca, e por Crowley de AA, manifestou-se no Ocidente em 1886 como a Aurora Dourada. Antes desta manifestação específica, a fraternidade contava entre seus representantes não abertamente declarados tais autoridades como Sir Edward Bulwer Lytton, Eliphas Levi, Fred Oakley, Kenny Mackenzie, Gerald Massey, Fabre de Olive e outros. Bulwer Lytton interliga SE historicamente como S adeptus continentais, Eliphas Levi, Gerard Encausse, Papus, Rudolf Steiner e Franz Hartmann. Nomes celebrados no occultismo occidental. Estes elementos continentais colaterais constituíram o que foi conhecido como a Fraternidade Hermética da Luz. Não muito depois do nascimento da Sociedade Teosófica, a Fraternidade da Luz, até então bastante esparsamente organizada, foi, por volta de 1895, concentrada em 10 graus iniciatórios sob o Dr. Karl Kellner, um adepto austríaco que revelou o verdadeiro nome da fraternidade como a Ordo Templi Orientis, a Ordem do Templo do Oriente, o Oriente significando o local do nascer do Sol, a fonte de iluminação. As iniciais OTO também simbolizam a energia solar fálica da besta, que Crowley mais tarde incorporou em seu selo mágico pessoal. Karl Kellner foi o primeiro OHO, cabeça externa da ordem, da novamente constituída Oto, pois, bem antes disto, uma ordem do templo, sob Jacques de Molay, de 1293 a 1313, havia existido e preparado a renascença ao fundir os mistérios do Oriente e do Ocidente, e a história externa da ordem pode ser traçada bem anteriormente a este evento. Esta ordem também incluía a Irmandade Hermética conhecida como os Luminati, encabeçada no século XVIII pelo notório Adam Weishaupt, cuja obra, embora ainda incalculável, é de indubitável significado com relação ao atual renascimento mágico. Jean Adam Weishaupt, de 1748 a 1830, fundou a Ordem dos Illuminati em 1º de maio de 1776. Ele adotou o símbolo do ponto dentro do círculo para representar a corrente que se expressou através dele. Ele formulou os princípios básicos da ordem em termos muito similares àqueles aos quais Crowley usa em Liber Os. A palavra perdida no sistema de Weishaupt é homem. A redescoberta desta palavra requeria que o homem encontrasse a si próprio novamente, que a redenção da humanidade tem de ser efetuada através e pelo homem, que o homem governasse a si próprio e lançasse fora os grilhões dos poderes e controles alheios. Em uma palavra, ele deveria tornar-se um rei por seu próprio direito, pela virtude de sua própria herança primal. Mais tarde, no sistema de Crowley, a ideia do homem-rei tomou-se fundamental. Ela é sinônimo de ser um telemita, ou seja, alguém que descobriu sua verdadeira vontade, telema, e é capaz de fazer. Daí, faz o que tu queres há de ser tudo da lei. Quando Crowley assumiu o controle da Oto, ele escolheu como seu moto Deus est homo, Deus é homem. E em Liber Os ele declara: não existe Deus senão o homem. Era para o homem que seu manifesto estava endereçado, quando, no meio do Mediterrâneo em 1924, ele declarava telema, vontade, como sendo a palavra da lei, de acordo com o que lhe havia sido revelado por Aivais,
no Cairo, 20 anos antes. O Equinócio, uma série de maciços volumes, que Crowley publicou periodicamente e que ele descreveu como a Enciclopédia da Iniciação, foi também chamado de o órgão oficial da a Revista do Luminismo Científico. Entre os nomes daqueles que, segundo Crowley, representaram esta corrente nos tempos passados aparecia aquele de Adam Weishaupt. O conde Cagliostro, nascido em 1743, e Anton Mesmer, de 1734 a 1815, estiveram entre aqueles que foram iniciados na Ordem dos Illuminati. Cagliostro foi iniciado em Frankfurt em 1781, sob a autoridade dos grandes mestres dos Templários, outro nome dos Illuminati. Ele recebeu instruções e grandes somas de dinheiro de Weishaupt, que o enviou à França, onde a missão especial de Cagliostro era iluminizar a maçonaria francesa. Weishaupt, cujo primeiro treinamento foi influenciado pelos jesuítas, fundou os Illuminati, como Blavatsky fundou a Sociedade Teosófica, com a intenção principal de destruir os efeitos perniciosos do cristianismo organizado. Weishaupt dizia ter usado para bons fins os meios que os jesuítas haviam empregado para maus fins. Dando ouvidos a Santo Inácio de Loyola, de 1491 a 1556, Weishaupt introduziu uma obrigação de obediência incondicional na constituição de sua ordem. Assim, o Luminismo, como concebido por Weishaupt, foi modelado na Sociedade de Jesus, embora ele propusesse um plano de campanha diametralmente oposto a ela. Embora a Ordem dos Illuminati tenha sido suprimida em 1786, Weishaupt e seu círculo interno de adeptos continuaram a operar em segredo por detrás do véu da franco-maçonaria, com a qual a ordem se ligara em 1778. Weishaupt mantinha que os Illuminati era menos uma ordem que uma corrente, a qual poderia operar mais efetivamente sob a cobertura de uma outra coisa, sob outros nomes e outras ocupações. Cagliostro obteve sucesso em formar um elo com a Ordem Martinista, fundada por Martinez Pasquale em 1754, com a qual Anton Mesmer estava também envolvido. Os Illuminati gradualmente ganharam o controle de todas as ordens importantes até que uma rede iluminizada de sociedades ocultas foi criada. Em 1880, a ordem foi revivida em Dresden por Leopold Ingel. Era com esta corrente revivida que Rudolf Steiner estava conectado, e Franz Hartmann, fundador da Ordem da Rosa Cruz Esotérica, estava conectado tanto com os Illuminati de Ingel quanto com a Sociedade Teosófica. Em 1895, Dr. Karl Kellner deu prosseguimento ao sistema, chamando de Ordo Templi Orientis, revertendo assim a designação pré-Weishauptiana. Na morte de Kellner, em 1905, um teosofista alemão chamado Theodor Heuss, junto com Franz Hartmann, constitui o Conselho Intimo da Ordem. Foi Heuss quem iniciou Steiner na OTO. O ponto dentro do círculo, o símbolo dos Illuminati, é não somente o hierograma do Sol e do deus Horus, mas no sistema de Crowley, é simbólico também da união de Nuit e Adit, que são emblemáticos da consciência e sua projeção como um raio de luz. A união do círculo, Nuit, e o do ponto, Adit, fórmula criança deles, ou vontades combinadas, expressa como Haorquit. O círculo e o ponto também representam as expressões abstratas de amor e vontade, componentes gêmeos da equação mágica conhecida como a lei de Telema. Telema, a palavra grega para vontade, soma 93, que é também o número de Agapé, amor, seu equivalente cabalístico. 93 é um número-chave no culto de Crowley. Ele é 3 vezes 31, o qual é ele mesmo o número do livro da lei no qual as fórmulas mágicas do Aon de Horus, iniciado por Aiwass, estão concebidas em cifras literárias e cabalísticas. O próprio Crowley não conseguiu interpretar todas elas durante sua vida. Dion Fortune, em Aspectos do Ocultismo, publicado póstumamente em 1962, observa que os cultos primitivos, tais como o Vodou, inicia o subconsciente, o hinduísmo inicia o ser altíssimo, e o cristianismo inicia a personalidade, o ser inferior. Aqui ela se refere ao verdadeiro cristianismo gnóstico, a religião eterna em oposição ao culto do Cristo carnalizado do cristianismo histórico. Austin Spare, Aleister Crowley e Dion Fortune desenvolveram precisamente estas 3 linhas de atividade. A fórmula de Spare da ressurgência atávica, ver capítulo 12, desenvolve a linha Vodou por meios de um sistema de sigilos derivando de seu alfabeto do desejo, cada letra do qual representa uma fase da consciência sexual. Ele usava a fórmula em conjunção com um ritual chamado de postura da morte, ver capítulo 12. Ao invés dos vevers da feitiçaria africana e do Vodou da Índia Ocidental, Spare empregava várias geometrias ocultas incorporando em forma linear as vibrações sonoras peculiares aos deuses, ou níveis de subconsciência, a serem invocados. Estas vibrações constituem os mantras dos deuses.
Seu sistema deriva não somente da aurora dourada, mas também das tradições iniciáticas ocultas do culto draconiano original, operando nas dinastias escuras do Antigo Egito. No outro extremo, o tema da obra de Crowley é seu ritual para atingir o congresso com o Ser Altíssimo ou Sagrado Anjo Guardião. Para este fim, ele adaptou com sucesso um rito acadiano, ou sumeriano, usado pelos Yezidis, os adoradores do diabo da Baixa Mesopotâmia. Crowley identificou o diabo deles com Aivais, seu sagrado anjo guardião, um estado peculiar que será explicado mais tarde. Para despertar e exaltar a consciência mágica, Crowley usava um tipo de ritual reminiscente dos Tantras. Dion Fortune, por sua vez, desenvolveu um sistema para criar a personalidade mágica dos escombros da vida cotidiana. Seu trabalho envolvia o uso da magia lunar. Ela usava as energias manifestando-se através da polaridade sexual. Sua novela, Magia da Lua, póstumamente publicada em 1956, explica a mystique, se não o mecanismo real do processo. Ela enfatizava a relação íntima entre o sistema endócrino e os chakras, os centros de poder mágico no organismo humano. Sua técnica de controle do sonho deriva da técnica de visão espiritual da aurora dourada e relembra aspectos dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que fundou a Sociedade de Jesus. Estes aspectos de desenvolvimento espiritual formam os 3 maiores temas característicos do renascimento da magia dos dias atuais, e eles refletem as 3 maiores fases da consciência exemplificada na mitologia como as correntes astral, lunar e solar da grande obra. O sistema de Crowley, particularmente, resume todas as 3. A injunção "faz o que tu queres" há de ser tudo da lei apareceu primeiro em O Livro da Lei que Crowley recebeu no Cairo em 1904, enquanto em comunicação astral direta com o Daemon, Aivais. "Faz o que tu queres" é a primeira metade de uma fórmula mágica que Crowley praticou toda a sua vida. A segunda metade, amor é a lei, amor sob vontade, é seu complemento. Isto também apareceu em O Livro da Lei ou, mais precisamente, O Livro da Lei de Telema, pois o texto, compreendendo 3 breves capítulos, é um comentário sobre esta fórmula dupla. Crowley gastou a maior parte de sua vida tentando sondar os mistérios deste livro singular e ele disse em seus últimos anos que muito permanecia obscuro. Mas ele o sondou o suficiente para descobrir um sistema de magia sem rival na história do ocultismo ocidental. A essência de "faz o que tu queres" e seu corolário não é nova. Pelo contrário, ela é tão antiga e sem idade quanto o Tão e o Té, o Yin e o Yang, Shiva e Shakti ou o imaginário tibetano do Yabium. O que é novo é sua ênfase sobre a ação, sobre o fazer, ao invés da não ação e da renúncia. Telema é uma fórmula dinâmica, não estática, e ela requer a formulação precisa, antes da ação, da energia que deve ser sua mola mestra. Quando Aivais comunicou a lei, ele pronunciou a palavra vontade em grego, porque o grego, como o hebraico, o árabe e o cótico, possuem sua própria gabala, cada letra sendo também um número. Telema, portanto, significa não somente vontade, que é seu significado literal, mas também 93, um número de significado vital no sistema de Crowley. A palavra grega agapé, significando amor, também soma 93, e assim faz Aivais, identificando estas ideias aparentemente diversas em uma unidade mística. As 3 sefirot supernas que formam a tríade superna da árvore da vida somam 93, quando a secreta chave do Livro da Lei, Ao, é aplicada de uma maneira especial. O Livro da Lei foi publicado diversas vezes durante a vida de Crowley, e cada publicação foi seguida, num período comparativamente curto de tempo, por desastres internacionais: a Guerra dos Balcãs, a Primeira Grande Guerra, a Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Grande Guerra. Era a crença de Crowley que quando o livro fosse finalmente publicado em estrito acordo com as instruções dadas por Aivais em seu 3º capítulo, isto resultaria na total destruição da civilização como nós a conhecemos. Até aqui, as instruções foram imperfeitamente executadas e o holocausto, incompleto. O livro telêmico não é, meramente, passivamente profético, mas ativamente carregado de um forte poder suficiente para reduzir dinastias inteiras a cascalhos. Crowley descreve a fênix de Telema que surgirá do pó e dos escombros da civilização em uma breve, mas poderosa obra intitulada O Coração do Mestre, 1936. Crowley escreveu esta obra sob o pseudônimo Khaled Khan, a Espada de Deus. Crowley diz ter sido uma reencarnação deste guerreiro que libertou os árabes do jugo opressor do cristianismo na Batalha de Damascus. Fênix era o nome secreto de Crowley na Oto. Ele não assumiu oficialmente porque os eventos não trouxeram, magicamente falando, a Fênix ao nascimento. Ele manteve, portanto, o título de Baphomet que ele adotará em 1912 quando de sua iniciação na ordem por Theodor Heuss, seu então chefe.
A fênix é conhecida como aquele da dupla baqueta, o pássaro do retorno, e o título no caso de Crowley possui um significado particular como uma expressão dinâmica da fórmula dual de Telema e HP. No Egito Antigo, o pássaro Benu, ou fênix, era representado pela garça, ou falcão, e o falcão dourado era o veículo do deus Horus, a deidade solar fálica através de cujo mensageiro, Aivais, o livro da lei foi comunicado. A fênix era também uma antiga constelação na qual Sotis, ou Sírius, era a estrela principal. Ela provavelmente correspondia ao complexo de estrelas agora conhecido como cisne ou águia. A fênix ou pássaro Benu era o falcão, a garça, o íbis, a gralha, o nicticorax, dos egípcios. O pavão dos hindus e a águia dos romanos são símbolos cognatos. De acordo com Plínio, a vida da fênix tinha uma conexão direta com o grande ano de renovação cíclica, no qual as estrelas e as estações retomavam as suas posições originais. A duração deste ciclo varia em diferentes autoridades. Uma autoridade atribui ao ciclo um período de 666 anos, que pode ter sido outra razão pela qual Crowley escolheu a fênix como seu nome secreto na Oto. Outras autoridades atribuem a ele o período muito mais longo de 1461 anos, que é a duração do ciclo de Sírius, e de acordo com Heródoto, a fênix reaparece a cada 500 anos. A constelação outrora conhecida por este nome era uma imagem do ano sotíaco ou siriádico porque ele atingia o meridiano na época do erguimento desta estrela. O egiptólogo Lepsius provou que os sacerdotes do Egito estavam familiarizados com o fenômeno conhecido como a precessão dos equinócios. Os adoradores de Sete foram os mais eruditos astrônomos do Egito, assim como os construtores da Grande Pirâmide. Eles estavam familiarizados com a verdadeira duração do ciclo de precessão e calcularam-no como um período de 52 períodos fênix de 500 anos cada. Isto perfaz um total de 26.000 anos, o grande ano dos egípcios. Como aquele que retoma, reaparece ou está sempre por vir, esta constelação era representada pelo adepto que portava a baqueta fênix nos tituais da aurora dourada. Por razões fisiológicas, a fênix como a que se volta para trás é representada pela íbis, o veículo de Toto, o deus lunar da magia, da escrita e da palavra. De acordo com Plutarco, a íbis instruiu os homens no uso do clister, o qual ela administrava a si mesma com seu bico. Esta peculiaridade indubitavelmente influenciou a escolha por Crowley da fênix como emblema especial do 11º grau da Oto, o qual envolve uma reversão do usual processo copulativo. A fênix, ou águia, era também o nome do Nilo. Diodorus observou que quando as águas do Nilo corriam em plena inundação, ele era conhecido nesta fase como a águia, devido à sua excessiva ligeireza e impetuosidade. Em termos de simbolismo mágico, o Nilo representava a deusa-mãe cuja inundação anual literalmente criou a terra do Egito ao depositar o rico lodo aluvial que endurecia ao redor de suas margens. A mais antiga forma de geografia física foi fundada sobre a forma feminina, a fêmea abaixo sendo a terra, a mulher acima, isto é, a noite celestial, sendo o céu, e quer como a mulher abaixo, com os pés apontando em direção à constelação da Grande Ursa, a deusa das 7 estrelas, quer como a própria Grande Ursa, o interior da África foi o útero do mundo, o Egito sendo a vulva ou a passagem para o norte, o próprio Nilo formando a vulva da mulher abaixo. A fênix foi escolhida como um glifo daquele da dupla baqueta, pois que ela simbolizava o retomo cíclico ou aéonico. O éon renova a si mesmo como a fênix, na escala de uma vez em aproximadamente 2000 anos. O Sol renova a si mesmo diariamente, anualmente e em grandes intervalos de tempo. É no símbolo da fênix, portanto, que nós devemos procurar pelo real significado de Telema como a fórmula mágica do presente éon de Horus introduzido por Aivais em 1904. Curtiu esse conteúdo? Então clique no link na descrição e garanta agora o audiobook completo para se aprofundar ainda mais nessa jornada. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem vai curtir também.